Boa tarde, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui inaugurando esse novo horário de live. Vocês voltaram, vocês pediram para vir aqui meio-dia, ao invés de vir aqui tão de noite, como eu tava vindo. Hoje eu coloquei aqui para vocês o tema do que eu quero conversar. E hoje a gente vai falar sobre como usar as palavras para criar relações de confiança, ou como ser uma pessoa que gera confiança nas outras através das palavras, certo? E para a gente entender como que esse fenômeno acontece, eu quero trazer para vocês umas inspirações, vamos dizer assim, tá? Deixa eu só pegar aqui a minha água, deixar aqui pertinho de mim. Pronto. Boa tarde para vocês que estão aqui. Eu vi que a Amanda já está aqui, Fabiana também, Rose. Sejam todas muito bem-vindas. E aí a pergunta que eu deixo para vocês hoje é: de que são feitas as pessoas significativas? Se a gente for parar para pensar, a gente só confia em alguém que a gente entende como significativo, de alguma maneira pra gente. Então essa pessoa, ela precisa significar confiança através de alguns elementos, através de algumas características. Nós, como profissionais da psicologia ou qualquer outra área que envolva relacionamento humano, precisamos compreender muito bem como se dão essas relações de confiabilidade. E uma coisa interessante, quando a gente pensa em processos de comunicação e venda, o que tem de mais moderno hoje em dia também aponta para a situação de que nós compramos de quem confiamos. Então, entender como que você pode construir confiança através das palavras, além de te ajudar no seu dia a dia enquanto psicólogo, seja no seu consultório, seja em qualquer área que você atue, te ajuda também nos processos de fechar negócio. Tudo bem? E foi inspirada nessa necessidade que eu trago para vocês as reflexões que eu vou trazer hoje, certo? Me avisem aí se vocês estão me ouvindo direitinho, por favor, tá bom? A internet hoje ela tá bem estável e aí eu queria que vocês só me coloquem um ok aí se vocês estão ouvindo direitinho, tá? Isso vai me ajudar. Bom, enquanto eu espero os OKs de vocês, que sempre rola um delay, eu vou pedir para você fazer o seguinte, né? Vamos pensar, do que são feitas as pessoas significativas? Para aí um momentinho, tenta buscar na sua memória, né? Em todas as vivências que você já teve, em tudo que você já pensou, qual foi a pessoa mais significativa na sua vida? Quem foi aquela pessoa que te ajudou nos momentos de crise? Ou com quem você manteve uma convivência tão construtiva a ponto de jamais ter esquecido dessa pessoa? Tá? Obrigada a vocês que colocaram aqui. Vamos fazer esse exercício de raciocínio. Quem foram as pessoas ao longo da sua vida que você mais confiou? Quem foram as pessoas ao longo da sua vida que você mais trocou, né? E aí a gente pode pensar, pode ter sido um amigo, seu melhor amigo, sua melhor amiga, pode ter sido um professor, um tio de infância, um médico, né? Pode ter sido seu pai, sua mãe, pode ter sido seu parceiro, se for pensando um parceiro num relacionamento afetivo, um parceiro comercial, um sócio, né? Então, pensa aí, do lado daí, quem são essas pessoas que geram confiança em você? Bom, pode até ser, sei lá, né, aquela babá que você teve, pode ser também, não sei, tá? Qualquer cuidador que você teve quando você era mais novo. Bom, a questão que importa é o seguinte, é bem provável que a sua resposta seja semelhante à de outras pessoas, tá? E aí eu vou contar pra você o que eu tô olhando aqui, eu tô dando uma olhadinha nesse livro, tá? Esse é um livro que se chama
Construindo a Relação de Ajuda. Esse é um livro fantástico, da Clara Feldman e do Mário Lúcio de Miranda. E nesse livro, eles fazem o seguinte questionamento sobre essa sensação de confiabilidade que você sentiu com essas pessoas, tá? Então, olha só. É provável que sua resposta seja semelhante à de muitas outras pessoas a quem foi feita essa mesma pergunta. Clientes, alunos de psicologia, de odontologia, de medicina, enfermeiras, professores, etc. Tá? Não importa quem foi essa pessoa significativa na sua vida. O que importa, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje, é saber o que a tornou tão marcante em sua vida. Tá? E esse que, né, esse o que é o ponto comum a todas as respostas. Ela se tornou importante não pela aparência física, sexo, idade, atividade profissional, conhecimentos teóricos ou grau de parentesco. Sua importância reside, certamente, em determinadas características pessoais ou traços de personalidade, que deram direção ao relacionamento que ela manteve com você. Talvez você a descrevesse como uma pessoa humana e calorosa, ou uma pessoa acolhedora, aceitativa e estimulante. Ou quem sabe, como alguém que sabia escutar muito bem, compreender muito bem. Alguém que era capaz de perceber sua aflição e sintonizar com você, sem que uma única palavra fosse dita. E até mesmo como alguém cujos conselhos sempre funcionavam. Dani, o livro é esse aqui, ó. Construindo a Relação de Ajuda. Enfim, certamente você escolheu como pessoa significativa em sua vida alguém que possui em alto grau que chamamos de habilidades interpessoais. Como o próprio termo indica, habilidades entre pessoas. Aquelas habilidades que nos permitem um relacionamento integral e construtivo com o outro. E agora, seja a sua vez de ser essa pessoa significativa para alguém, né? Principalmente quando a gente pensa no nosso trabalho. Quando a gente pensa numa reunião, né, num primeiro encontro com um futuro paciente. Ou mesmo no WhatsApp, quando essa pessoa chega para conversar com você. Eu recebo muitas reclamações de muitos psicólogos que perdem muita venda, que perdem possibilidades de trabalho porque não sabem como se comunicar com essas pessoas para gerar essa relação de confiança no primeiro encontro. E aí a gente precisa compreender, né? Além de você entender muito bem, claro, o que é o seu trabalho, o que você oferece, quais são os benefícios do que você oferece. Essa pessoa ela vai entrar de um jeito, vai sair de outro, que jeito pode ser esse? Então, tudo isso ajuda você a construir o seu discurso, ajuda você a ser mais compreendido. Mas o que eu andei percebendo? Até fiz um post sobre isso que está lá no feed. Você pode até dar uma olhada, é o último post. E nesse post eu me questionei sobre o fato de que muitos profissionais da psicologia se sentem um pouco acuados diante desse outro que chega. Eles se sentem com um pouco até de medo, como se não soubessem muito bem o que oferecer, como se não soubessem muito bem qual é o benefício que essa relação terapêutica pode oferecer. Eu não estou falando só de iniciantes, não. Eu estou falando de profissionais antigos. Eu estou falando de qualquer pessoa que, por exemplo, só recebia pacientes de convênio e, de repente, começa a ter que dialogar com pessoas para um atendimento particular, por exemplo. Ou mesmo quando você que quer fazer uma parceria com determinada pessoa, com determinada empresa, chega para conversar lá pela primeira vez. Em todos esses casos, eu percebo que a gente fica com muito medo. E aí, esse livro traz alguns insights do que a gente precisa desenvolver para não ficar com tanto medo. E conhecer quais são as habilidades interpessoais que você precisaria desenvolver para se sentir mais confiante. Tanto para iniciar conversas novas, tanto para garantir que conversas antigas se mantenham interessantes, para que você se mostre uma pessoa interessante, uma pessoa confiável.
E aí uma coisa interessante de você pensar é o seguinte: antes de qualquer coisa, você tem que ser atento para as relações de causa e efeito que você estabelece com o mundo e ao seu redor. E a cada momento você pode se perguntar: que efeitos produzem em mim as pessoas com quem convivo? E qual efeito produzo nas pessoas com quem convivo? Em outras palavras, você pode aprender a detectar em você mesmo e nos outros aquelas habilidades que puxam para cima ao invés de puxarem para baixo. Aquelas habilidades que, construindo ao invés de destruir, nos ajudam a viver melhor nesse mundo em crise e a ajudar um sentido maior para a própria vida. Foi essa frase que me fez ter vontade de dizer desse assunto nesse momento de crise que nós estamos vivendo. Eu acredito que as crises são um convite. São um convite para a gente ressignificar a nossa história, ressignificar as nossas crenças, verificar se o que a gente está oferecendo é o que de fato as pessoas precisam e principalmente para tomar decisões de mudança, caso essas decisões sejam necessárias de serem tomadas. Num momento como esse, eu vejo que existe um movimento de visita para dentro. Tá todo mundo introspectivo de alguma maneira, seja porque escolheu ficar introspectivo, seja porque a introspecção foi uma necessidade, né? Então, muitas pessoas estão aí em isolamento social e isso faz com que a gente seja obrigado a olhar para dentro, né? E aí a gente tem aqui a internet, a gente tem o telefone, né, tradicional, a gente tem algumas maneiras de se comunicar. E se você já era uma pessoa que tinha alguma dificuldade em criar relações de ajuda e de confiabilidade antes, talvez agora que você só tem a internet para se comunicar, fique um pouco difícil entender esse meio como um local de criação de relações de confiança. Como já tem, sei lá, acho que desde que eu me formei eu já... não me formei não. Tem 8 anos, em média, que eu já uso a internet como maneira de me comunicar. Meu site, o primeiro site que eu montei em 2012. O primeiro vídeo que eu postei no YouTube também foi em 2012. E de lá pra cá, houve momentos diferentes. Houve momentos em que eu achava que o que faltava para as pessoas conhecerem o meu trabalho era eu estar na internet de alguma maneira, produzindo qualquer conteúdo. Era um momento que tinha menos gente na internet e que qualquer um que tivesse qualquer trabalho ali, de qualquer maneira, com mais ou com menos afinco, tinha algum tipo de resultado. Essa não é a realidade que a gente vive hoje. Hoje a gente vive uma internet muito mais inchada, muito mais cheia de gente. Então, entender e dominar um pouco mais as características que fazem com que você consiga transmitir confiabilidade com as suas palavras não é mais uma habilidade secundária, tá? Isso se torna praticamente uma habilidade primária, tá? O livro, gente, ele é antigo, eu não sei se vocês conseguem achar para comprar mais, tá? Ele é um livro original de 83, mas ele foi reeditado, essa edição que eu tenho, se eu não me engano, é de... deixa eu ver... é a 13ª edição, esse livro aqui, essa versão que eu tenho é de 2002, então já tem um bom tempo, tá? Construindo a Relação de Ajuda, da Clara Feldman e do Márcio Lúcio de Miranda, tá? E aí, meus amores, a gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes são os próprios profissionais de uma determinada área que resolvem questionar e investigar melhor seu trabalho sem medo das descobertas que possam vir a fazer. Assim foi com a psicoterapia, que viu seu campo de trabalho vasculhado e questionado nas últimas décadas, a partir de pesquisas feitas pelos próprios psicoterapeutas. Aí ela vai contar que um dos estudos mais importantes nessa área foi realizado pelo Rogers, de 62 a 67, clientes de terapeutas trabalhando com abordagens teóricas diferentes
tiveram seu funcionamento avaliado de acordo com determinados critérios, antes, durante e depois de se submeterem ao processo psicoterapêutico. Durante a pesquisa, foram gravadas horas e horas de sessões de cada cliente. Ao final da pesquisa, segundo as avaliações de seu funcionamento, esses clientes foram divididos em 2 grupos, aqueles que tinham melhorado e aqueles que tinham piorado significativamente em relação ao início do processo psicoterápico. Esse foi o primeiro achado importante. Em muitos casos, a psicoterapia tem efeitos destrutivos sobre os clientes. Restava saber quais eram os elementos comuns a esse grupo e quais eram os elementos comuns aos grupos de clientes cujos resultados foram considerados positivos. Surpreendentemente, esses elementos, determinados a partir das gravações das sessões psicoterápicas, presta atenção aqui, presta atenção, olha isso aqui que eu vou ler. Surpreendentemente, esses elementos determinados a partir das gravações das sessões não estavam ligados à abordagem teórica ou às técnicas usadas pelos terapeutas. Assim é que no grupo dos que melhoraram, havia clientes provenientes de terapias de abordagens diferentes, o mesmo acontecendo no grupo dos que pioraram. Este era, então, um segundo achado. O crescimento do cliente não é função da abordagem teórica ou das técnicas usadas pelo terapeuta. E o que se encontrou de comum, então? Já que não era a linha teórica que fazia a diferença. O que se encontrou foram tão somente algumas características individuais dos terapeutas no seu relacionamento com o cliente. Algo a que se poderia chamar de posturas ou atitudes terapêuticas, independentemente da denominação teórica que o terapeuta usava. Tínhamos, a partir disso, um terceiro achado. O crescimento do cliente é função de determinadas atitudes assumidas pelo terapeuta durante o processo terapêutico. Isso que ele diz aqui, que elas dizem aqui nesse livro, é idêntico ao que a gente pode compreender do profissional nas redes sociais, do profissional na sua comunicação. Não importa a técnica que você use, importa o relacionamento que você consegue construir com as pessoas por aqui. E por que eu estou falando disso? Bom, eu vejo muitas pessoas muito preocupadas. Eu mesma já fui muito preocupada com teorias, com técnicas, com estratégias de construir qualquer tipo de comunicação. E na verdade verdadeira, as pessoas se conectam com outras pessoas. E cada vez mais a gente verifica isso. É muito interessante perceber que mesmo mesmo estudos avançados sobre comunicação e marketing, como o neuromarketing, por exemplo, eles tentam verificar quais comportamentos aparecem mais ou aparecem menos em cada situação. Então, quando a gente pensa em neuromarketing, nada mais é do que o estudo do comportamento de compra mediante determinadas situações. Por exemplo, existem pesquisas que provam que se você quer vender algo de um valor, vamos pensar, você vende um perfume, e esse é um perfume que ele tem um custo de produção mais caro, portanto ele é um perfume mais caro. Então você quer posicionar essa sua solução de uma forma mais cara. As pesquisas de neuromarketing, elas vão te dar informações do tipo: para você vender uma coisa mais cara, você tem pesquisas mostram que em ambientes com a temperatura mais baixa, que remetem a frio, as pessoas tendem a comprar mais produtos mais caros do que em temperaturas mais quentes. Então, mesmo que você esteja no calor escaldante do Brasil, se você coloca um ar-condicionado na sua loja, a chance de você vender produtos mais caros aumenta. Isso são pesquisas de neuromarketing que provam esse tipo de situação. Não estou aqui para questionar a resposta, só quero que você compreenda que sim, existem estudos tentando medir, quantificar, metrificar quais são os comportamentos que fazem você confiar mais ou confiar menos. Um outro exemplo de resultado do neuromarketing.
pesquisas mostram que quanto mais grave a voz de uma pessoa, mais confiança você sente. Quanto mais aguda, menos confiança você sente. Eu tô lascada, né? Porque com essa voz da Sandy, então, eu não gero confiabilidade em ninguém. Isso é tão sério que nos meus vídeos de YouTube, vocês não sabem disso, mas quando eu tinha edições constantes nos vídeos de YouTube, quando o Murilo ainda estava trabalhando comigo, ele editava o vídeo, deixava o vídeo mais grave, a minha voz mais grave do que ela para tentar trazer mais confiança. Só que quando a gente pensa em negócios como o negócio de um psicólogo, gente, principalmente modelo de negócio como um consultório ou como uma consultoria, uma prestação de serviço, que não tem outras pessoas envolvidas, né? Ou mesmo que tenha, mas que exista um personagem principal e que a identificação é construída com ele, nada gera mais engajamento, nada gera mais confiabilidade do que a pessoa vincular com você, com a sua personalidade, com o fato de você transmitir confiança. Mais importante do que qualquer estratégia, de qualquer gatilho mental que você possa vir a usar, mais do que qualquer tipo de habilidade de escrita, mais do que saber lidar com, contar uma história com storytelling e com palavras certas no lugar certo, mais importante do que isso, tá? A energia que você transmite. E aí, gente, eu acho que o conhecimento que a gente consegue pegar de um livro como esse, não é só esse livro, tá? Mas a gente compreender o que são as posturas terapêuticas, né? O que é considerado um comportamento, uma atitude, uma atividade que você pode desempenhar que gera engajamento, né? Que gera confiabilidade. Todos nós sabemos que negócios intelectuais só se vendem porque você confia. A gente vende futuros, né? A gente não vende uma coisa posta. Não é porque o fulano X teve um resultado 100% que o próximo vai ter resultado sequer de 80%. Porque cada pessoa é uma pessoa. Então, a gente só vende se a gente consegue transmitir confiança. Patrícia, produzir conteúdo na internet ajuda a trazer confiança? Claro. Agora, produzir qualquer conteúdo de qualquer jeito ajuda a trazer confiança? Não. Eu acho que é isso. Tem jeito de falar, tem um jeito de colocar, tem um jeito de se comportar. E o jeito de se comportar que a gente pode ter é o que faz a diferença. Percebe? Cada público vai se sentir mais ou menos confiante com você, de um jeito X ou Y. Se o seu objetivo é ser terapeuta infantil, a confiança que você vai ter com aquela criança é diferente da confiança que você vai ter com o pai dessa criança. A sensação que você transmite de abertura para uma criança não necessariamente é o que vai garantir a confiança com o pai dela. Isso é só um exemplo, né, do que a gente precisa pensar. Mas de uma maneira geral, gente, eu quero falar das 3 características identificadas nessa pesquisa do que faz as pessoas confiarem na gente. A primeira delas está na moda, é a empatia, ser a capacidade de se colocar no lugar do outro, de um modo a sentir o que se sentiria caso estivesse em seu lugar. Então, tá na moda. Quando eu falo que tá na moda, é que assim, tem um monte de treinamento de soft skills, para quem nunca ouviu falar, é o jeito chique que o pessoal que vende treinamento corporativo fala das habilidades psicológicas, tá? Ou seja, as habilidades interpessoais. Hoje, se você quer fazer um treinamento de habilidade interpessoal, é só você falar soft skills, que você vai ter um monte de coisa. Uma delas é a empatia. A segunda coisa, gente, é a aceitação incondicional ou respeito.
É a capacidade de acolher o outro integralmente, sem que lhe sejam colocadas quaisquer condições e sem julgá-lo pelo que sente, pensa, fala ou faz. Essa habilidade, ela é muito mal compreendida hoje em dia. Eu vejo muitos perfis, vou falar de Instagram porque é a mídia que eu tô. Vejo muitos perfis que mais parecem os mandamentos da pessoa ideal do que um perfil acolhedor, do que um perfil que se propõe a aceitar as pessoas incondicionalmente até para poder ajudá-las em algum momento. Tem muita gente cagando muita regra na internet e tem muito psicólogo cagando regra também. Tem muito psicólogo confundindo opinião pessoal com opinião profissional. Tem muito psicólogo confundindo orientação com julgamento e mando. Então é muito importante que a gente compreenda que tudo que a gente faria eticamente dentro de um consultório se estende para todo o resto da nossa comunicação. O que a gente coloca no nosso blog, o que a gente coloca no nosso Instagram, o que a gente coloca nos e-mails que a gente manda, quando a gente vai montar uma oferta de serviço, como que a gente coloca esses argumentos, né? Então, isso é importante. E a terceira habilidade, então lembrando, primeira, empatia. Segunda, aceitação incondicional. E a terceira, coerência, que é a capacidade de ser real, de se mostrar ao outro de maneira autêntica e genuína, expressando através de palavras e atos seus verdadeiros sentimentos. Tem mais 3 aqui, são 6 no total, tá? A quarta habilidade, essa eu vejo poucas pessoas sabendo dosar. É a habilidade de confrontação. É a capacidade de perceber e comunicar ao outro certas discrepâncias ou incoerências em seu comportamento. Tem muita gente que acha que você confrontar um comportamento é você ser mal educado, é você ser grosseiro, quando na verdade isso faz parte de um relacionamento saudável, isso faz parte de um relacionamento construtivo, como deve ser todo relacionamento terapêutico, todo relacionamento de ajuda, todo relacionamento de desenvolvimento humano. É importante que você saiba confrontar. Imagina que se você estiver oferecendo um treinamento para uma empresa e você identifica que o convite para o treinamento é uma maneira de tampar o sol com a peneira, você tem que conseguir falar isso para o RH. Você tem que ser honesto e conseguir ter a firmeza suficiente de falar, eu posso vir, posso fazer essa palestra, mas saiba que essa palestra sozinha, sem atitudes posteriores, não vai ter resultado nenhum na sua empresa. Então, saber se posicionar dessa maneira faz parte das características que geram confiança na sua fala. A quinta característica é o que se chama de imediaticidade. É a capacidade de trabalhar a própria relação terapeuta-cliente, abordando os sentimentos imediatos que o cliente experimenta pelo terapeuta e vice-versa. Sabe quando você sente que a pessoa está com raiva de você, porque ela range o dente, assim, e ela demonstra aqui, que tá, observe meu pescoço aqui. Vou até tirar aqui os comentários um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo. Para ver se eu consigo mostrar. Desativei aqui os comentários para vocês não terem interrupção. Observe o meu pescoço aqui, Esse movimento aqui, geralmente quando você vê isso acontecendo, a pessoa ela tá segurando, ela queria te socar, mas ela não tá conseguindo. Identificar esse tipo de comportamento ajuda você. Patrícia, mas a gente tá na internet, a gente não tá vendo as pessoas. Então, não tá vendo porque não tá convidando para conversar. Eu sempre falo que é muito importante que você garanta relacionamento com as pessoas. Não apenas ficar jogando conteúdo para as pessoas. Percebe a diferença de gerar relacionamento e jogar conteúdo? O conteúdo é uma parte, tá, gente? Mas não é o todo. O que garante o relacionamento
é que você convide as pessoas para conversar, é que você convide as pessoas para tirarem dúvidas, né? Pelo menos é assim que eu consigo vender as coisas. Os conteúdos que eu promovo, as reflexões que eu coloco aqui, gente, servem só para vocês prestarem atenção em mim, servem só para vocês conhecerem um pouco mais sobre o que eu falo, conhecer um pouco mais sobre o que eu domino teoricamente, mas definitivamente não é isso que faz com que eu venda. O que faz com que eu venda é quando eu convido você para tirar uma dúvida, quando eu convido você para fazer um bate-papo, para uma mentoria gratuita. Aí sim, você se envolve comigo e você pode verificar a qualidade do trabalho que eu sou capaz de oferecer para o seu caso de verdade. Então, identificação dessas características, então eu falei 5, são 6. São as características que geram confiabilidade. A gente realmente tem mais facilidade de ter esse tipo de relação com o outro quando a gente está numa conversa com esse outro, né? Seja ao vivo, seja online, tá, gente? Bom, a 6ª característica é a concreticidade. É a capacidade de decodificar a experiência do outro em elementos específicos, objetivos e concretos. Essa habilidade é a habilidade que vai ajudar você a construir os seus assuntos na internet. Imagina a seguinte situação: você precisa fazer uma pesquisa de mercado para verificar se as pessoas interessam pela sua solução. Eu tô, inclusive, fazendo essa investigação esses dias com os meus clientes. Eu tentei vender um curso online não, um grupo de estudos online, não vendi nenhum. Quando eu fui entender o que aconteceu, as respostas foram todas parecidas. Eu não estou em condição de perder tempo estudando agora. Eu preciso fazer alguma coisa diferente. Eu preciso executar alguma coisa diferente. Então, o grupo de estudo, ele não gerou nenhum tipo de interesse, porque as pessoas, elas não estão em condição de estudar nada. Pelo menos foi o feedback que eu recebi. Então, beleza. Diante dessa situação em que eu tinha uma oferta e essa oferta não funciona, o que eu tenho que fazer? Desistir? Não. Eu tenho que achar outra oferta que vai funcionar. E aí eu preciso fazer o quê? Estudar o meu futuro cliente, entender o que está motivando esse cliente agora. Bom, a gente está no momento de pandemia, né? A gente está vivendo um momento crítico, uma crise diferente das outras crises que a gente já vivia. Meu público-alvo são os psicólogos em sua maioria, apesar de não ser os meus únicos clientes, mas são os clientes que já são meus clientes hoje. E aí eu penso, o que está mexendo com a cabeça dos meus clientes hoje? A necessidade de oferecer suporte emocional, a necessidade de se fazer confiável, a necessidade de garantir com que as pessoas confiem em você, mesmo que você não possa conversar pessoalmente com elas. Essa necessidade não apareceu na minha cabeça do além. É uma coisa que eu verifico no comportamento de vocês. É só fazer uma pesquisa por cima dos perfis de psicologia que estão aqui me seguindo, que eu vejo que os conteúdos que vocês estão produzindo têm mais ou menos a mesma característica. Você pode confiar em você mesmo. Não é porque o mundo está caindo que você precisa cair. Conteúdos tentando explicar o que é o trabalho do psicólogo. Por exemplo, tô até olhando um aqui que diz, não sei se vocês vão conseguir ver. Ó, fica difícil de ler, né? Mas assim, só para vocês entenderem, ó, esse aqui é um post, esse marronzinho é um post de um canal de psicologia, e aqui ela tenta fazer um paralelo. Aqui ela diz o que as pessoas acham que é a terapia, e aqui ela diz o que realmente é a terapia, né? E aí ela explica a diferença. Quando a gente pensa aqui, isso aqui é uma propaganda de um curso, de atendimentos psicológicos online em grupo. Quando a gente pensa aqui nesse post, ela está descrevendo os arquétipos da mulher lá do Jung, né? Então aqui ela está falando da mulher Perséfone. Aqui,
ela tem uma figura de uma mãe falando com uma criança, vários xingamentos, né? E aí ela traz aqui algumas reflexões. E aí, o que eu consigo perceber? Todos vocês estão tentando chamar a atenção dos futuros clientes de vocês, né? Através de reflexões, através de pensamentos, através de palavras. Mas vocês checaram se nessas reflexões vocês estão garantindo, na maneira com que vocês escrevem, na maneira com que vocês se posicionam, essas habilidades terapêuticas, essas dimensões terapêuticas? Será que essas postagens que vocês estão fazendo, elas geram empatia? Elas transmitem empatia? Transmitem aceitação incondicional ou respeito? Transmitem coerência? Transmitem essa confrontação, imediaticidade ou a concreticidade? Eu não sei. Eu precisaria conversar com você, chegar nessa conclusão. E aí, pensando em ajudar, eu falei, bom, eu preciso criar uma oferta diferente, de um treinamento diferente, porque, afinal de contas, esse aqui é o meu trabalho, né, gente? E aí eu pensei, qual a experiência que eu posso oferecer que vai fazer sentido para a necessidade de vocês agora? É um treinamento sobre empreendedorismo? É um treinamento sobre marketing e vendas? É um treinamento sobre inovação? Aparentemente, pela resposta de vocês, não. Agora, aparentemente, existe uma necessidade sobre como aprender a criar e desenvolver relacionamentos mais duráveis, relacionamentos mais sustentáveis e que vão transmitir confiabilidade para as pessoas. E aí, eu percebi uma coisa fantástica. Quando a gente vai vender um serviço em psicologia, mais importante do que qualquer outra coisa é a gente saber criar as seguintes habilidades, né? Ou seja, se você quer vender algo, uma experiência terapêutica, você precisa transmitir para essas pessoas a sua capacidade terapêutica. Se você de fato é capaz de terapeutizar, percebe? E como que a gente transforma essas dimensões que eu disse em comportamentos? Eu acho que esse raciocínio é interessante. Uma vez identificadas as dimensões do terapeuta e seus efeitos sobre as pessoas, ocorrerá uma compreensão maior do processo terapêutico e uma maior organização no estudo das terapias. Elementos até então desconhecidos ou apenas suspeitados vieram à luz, transformando-se em padrões confiáveis para a realização de novas pesquisas. Mas isso não era ainda bastante. Um aspecto fundamental no campo da psicoterapia estava ainda deficitário: o processo de aprendizagem dessas dimensões pelas pessoas que pretendiam tornar-se terapeutas efetivos. E aqui é o pulo do gato de tudo que eu quero falar para vocês. Vocês todos já sabem o que fazer. Todo mundo aqui sabe fazer uma anamnese, você entendeu? Eu espero que saiba. Todo mundo aqui sabe fazer uma pesquisa de clima. Todo mundo aqui sabe fazer perguntas, sabe fazer entrevista. Todo mundo aqui sabe coletar dado. Todo mundo aqui sabe aplicar um teste. Mas a pergunta que fica é: será que você sabe como fazer isso da melhor maneira possível? Então, legal, eu sei que eu tenho que fazer um post para o Instagram, mas como que eu vou fazer? Ah, eu tenho que fazer um vídeo para o YouTube, mas como que eu vou fazer? Ah, eu tenho que fazer uma anamnese online, mas como que eu vou fazer? Ah, eu tenho que fazer uma live, e essa live tem que ser interessante, as pessoas têm que manter o engajamento na live, mas como que eu vou fazer? E eu percebo que as dúvidas de vocês são todas as dimensões do como fazer. Só que, diferente do que está posto aqui no livro, muitas vezes vocês não sabem nem o que vocês precisam fazer. E é um pouco esse o meu dilema. Eu vejo que vocês manjam bastante sobre o que fazer dentro do que vocês conhecem, dentro
das atividades que fazem sentido para o que vocês já conhecem. Só que vocês não conhecem muitas coisas que vocês precisam fazer. E o meu desafio aqui nesses últimos 6 anos sempre foi ampliar o conhecimento de vocês sobre o que vocês precisariam fazer em outros aspectos. Não necessariamente apenas dentro do que um psicólogo precisa fazer na clínica, por exemplo. Só que, buscando ampliar os quês de vocês, cada vez mais eu cheguei na percepção de que muitas vezes, e na maioria das vezes, mesmo dentro das habilidades específicas do psicólogo, mesmo dentro das habilidades específicas de dentro da oferta de um serviço, falta noção de como fazer, falta noção de como criar essa relação, falta essa noção. A pessoa pode ter feito 1 milhão de pós-graduações, a pessoa pode ter feito vários treinamentos, a pessoa pode ter feito um monte de outras experiências, mas no fundo, muitas delas não sabem nem o que fazer e nem como fazer dentro das habilidades específicas da relação de ajuda, seja ela terapêutica ou não. Pensando nisso e pensando nessa provocação que eu identifiquei nesses anos todos, ou seja, não adianta eu te ensinar sobre como criar uma oferta para você divulgar, se na hora de você entregar a solução você não souber como. Vou te dar um exemplo. Eu posso te ensinar aqui agora, em 5 minutos, como você cria uma oferta de um treinamento para você vender. Mas será que você sabe oferecer o treinamento? Por exemplo, eu posso ensinar aqui para você rapidão como que você pode conseguir pelo menos 10 clientes novos no seu consultório. Mas será que você vai saber como operacionalizar isso só se eu te falar o que precisa ser feito? É uma provocação para você perceber que não. Bem provavelmente não, porque se você soubesse, você já tinha feito. Então, toda vez que eu venho aqui tentar oferecer isso, parece que é muito óbvio, né? Parece que é muito simples. E aí parece que o que eu falo todo mundo já sabe. Mas na prática, gente, a teoria é muito outra. E eu não consigo aqui em vídeos, em lives, apenas descrevendo o que, explicar os comos. Esses comos, eles só são ensinados no relacionamento professor-aluno. Eu só consigo mostrar como faz numa situação de treinamento. Eu só consigo mostrar como faz numa situação de troca mais específica. Porque o como faz do fazer do psicólogo é totalmente diferente do como faz do fazer de um designer gráfico. Um designer gráfico, ele consegue fazer um vídeo gravado em que ele compartilha a tela e ele vai mostrando passo a passo lá no Photoshop ou em outro local como que ele cria determinada coisa. E você consegue aprender o como faz através de um tutorial. Não é isso? A mesma coisa acontece com maquiagem, a mesma coisa acontece com costura, a mesma coisa acontece com praticamente todo o trabalho manual. Mas e o trabalho intelectual? Como que a gente faz? Como que a gente consegue desenvolver habilidades comportamentais num treinamento gravado à distância? Eu posso discriminar um passo a passo, como eu já fiz bastante. Já vi muitos treinamentos de como faz uma comunicação não violenta, como faz para criar um texto que vende bastante. E você pode ir lá, assistir aquelas aulas todas, treinar sozinho. Só que como que você vai saber se o que você está escrevendo tá certo ou não tá? E aí a figura do professor, do treinador, do mentor, do terapeuta, daquele que ajuda, se torna essencial para fazer esse contraponto com você. Bom, como eu fui fazendo então uma redução fenomenológica praticamente do que faltava para o psicólogo ser bem sucedido nas suas iniciativas, eu achava que o que faltava era ele entender que ele era dono de um negócio. Aí eu ensinei que ele era dono de um negócio e ainda assim não funcionou. Eu achava que o que faltava era ela entender estratégia de comunicação e vendas. Eu tentei ensinar isso e mesmo assim, muitas vezes não funcionou.
eu achava que o que faltava era ele se organizar, era ele ter uma rotina, ele entender um processo de colocar no calendário os objetivos dele, e aí se ele tivesse isso, ele ia criar as ações de comunicação e ele ia ter um bom resultado, e muitas vezes isso sozinho também não foi suficiente. Aí eu fiquei, cacete, não é possível. Até que eu entendi que o que faltava era esse entendimento básico de como ser confiável. Eu posso te ensinar o jeito mais simples do mundo de você criar uma oferta. Se você não garantir a confiança para o seu público, não vai adiantar. Então, o meu convite a vocês é o seguinte: esse livro, para mim, tá? Ele é um caminho muito interessante de reflexões e de provocações para que a gente perceba, será que a gente consegue ser confiável? Garantir relações de ajuda, e não só relações de ajuda, relações de ensino, relações de desenvolvimento, relações em que você vai melhorar a vida de alguém de alguma maneira. E eu resolvi incrementar o que está nesse livro com os treinamentos que eu sou capaz de fazer de treino de papel. E assim nasce o treinamento Relacionamentos Sustentáveis. Esse é um treinamento, gente, que começa agora quarta-feira. São 8 encontros e a gente vai trabalhar tudo que está nesse livro. Vocês vão ler o livro todinho junto comigo. E a gente vai ter atividades práticas semanais para pôr na prática o que está no livro. A minha esperança é que com esse treinamento básico, muitos de vocês ganhem a coragem que falta, ganhem a confiança que falta para criarem comunicações que de fato vão relacionar-se com a necessidade do outro. Então, se faz algum sentido para você entender um pouco mais sobre o que vai ser essa vivência, me chama no direct que eu vou explicar como é que vai funcionar. A ideia é que vocês não só saibam quais são as habilidades necessárias para ser alguém digno de confiança, como vocês treinem para eu ver se de fato vocês estão transmitindo essa característica. Afinal de contas, quando a gente está agora, num momento como esse, em que as pessoas estão, sim, desconfiadas, receosas, com medo, tá? Mais importante do que qualquer outra coisa é garantir para o outro que você é digno de confiança. Você sabe do que você está falando. Você de fato é capaz de oferecer para ele uma experiência transformadora. E como eu sou empática à situação de vocês, esse treinamento, para estudantes de psicologia que me mostrarem o certificado, custa R$50. E você ainda ganha o certificado de 16 horas de treinamento. Se você for um profissional formado, R$150. Todo o treinamento. Então, reflita. Eu não sei quando eu vou fazer uma oferta dessa de novo. Eu realmente estou fazendo isso para ajudar vocês. Porque eu também preciso garantir que os meus alunos consigam aplicar com qualidade tudo que eu ensino. E realmente, ensinar sobre empreendedorismo na psicologia é diretamente proporcional a você ser capaz de construir relações humanas, relações de ajuda. E não só fazer isso no seu trabalho, mas garantir a qualidade dessas relações em todo o campo de trabalho que você entrar, tá? Então, se isso fez sentido para você, me chama no privado, eu vou colocar para você direitinho como é que vai funcionar esse treinamento. E já dando spoiler do que eu vou vir conversar amanhã aqui com vocês, eu vou vir amanhã falar sobre mais uma coisa que está aqui nesse livro, aprofundar um pouquinho mais. Então, hoje eu trouxe para vocês quais são as características, né, dos comportamentos que o psicólogo precisa ter para ser digno de confiança. E amanhã eu vou vir falar quais são as etapas, tá? As habilidades específicas, quais são as habilidades interpessoais do ajudador que foram formuladas pelo modelo de ajuda, tá? O modelo de ajuda foi o resultado da pesquisa que o livro cita, tá? Então amanhã eu vou vir falar disso.
treinamento começa essa quarta-feira, mas mais informações específicas me chama no privado ou no WhatsApp que eu explico para vocês como é que vai funcionar. Tá bom, gente? Muito obrigada para quem me assistiu aqui hoje nessa live, contando um pouco mais sobre essas características das relações de ajuda. Amanhã eu venho então apresentar o que é esse modelo de ajuda que a Clara Feldman propõe, que não é dela, obviamente, mas é resultado dessa pesquisa, e como a gente viu, isso pode ajudar você independente da abordagem que você atue, tá? Isso vai ajudar você a garantir relações de confiabilidade e principalmente a conseguir gerar confiabilidade em mais pessoas, tá bom? Explica no grupo do Zap, Eliane. Você fala o grupo que eu já tinha aberto? É esse? Depois você me chama no WhatsApp e me explica, tá? Porque lá no grupo eu já mandei o texto explicando como que vai ser a experiência, tá bom? Gente, um super beijo pra vocês, tá? Já tenho mais alguns minutinhos de live, mas eu vou finalizar hoje. Agradeço muito a todo mundo que tá aqui e a gente se vê numa próxima, que no caso é amanhã, meio-dia, eu vejo você de novo para falar sobre um modelo de ajuda. Um beijo e até a próxima. Tchauzinho!